Fala pessoal, beleza? Se você clicou aqui, é porque você tem interesse em nosso canal e nós aqui do canal Ganhando Dinheiro com Instalação damos dicas a você, instalador ou futuro instalador ou engenheiro que queira entender um pouco mais do material. Aqui tem tudo para vocês nesse canal, beleza? Então eu já vou começar esse vídeo já pedindo um auxílio a vocês, se possível curtam o canal, compartilhem, ativa o sininho, agradecemos muito de coração, beleza? Bom, meu nome é Rodrigo Reis, sou proprietário da empresa Redecom, sou responsável pelos setores de planejamento e operacional da minha empresa, ok? O tema de hoje, como vocês viram já na capa, iremos tratar um assunto bem interessante, como montar um orçamento, ok? Quais são as informações que você necessita obter para você montar um belo orçamento, para você montar um bom orçamento, tá? E qual é o material, qual é o ponto X desse principal, desse tipo de material? Então, qual é aquele ponto que você tem que se preocupar mais, tá certo? E hoje estaremos dando essa dica a você, beleza? Vamos lá então? Bom, nesse vídeo iremos tratar um pouco mais e dar alguns exemplos de como montar um orçamento de concertina, tá bom? Então, dentro dos materiais cortantes, estou pegando a concertina padrão e estou trazendo ela aqui para esse vídeo de hoje e mostrando para você como a gente pode preparar ou saber algumas informações com o cliente para passar a informação correta de um bom orçamento, ok? Não iremos falar sobre preços exatos, tá? E sim do material que você necessita para cada tipo de situação, ok? É uma oportunidade para você, porque aqui iremos mostrar qual é o ponto X para você montar um bom orçamento, tá? Qual é o material que você deve se preocupar para você não perder dinheiro, ok? E nós chamamos ele aqui de um ponto X, a nossa empresa, tá? Ele é muito detalhado, tá certo? Às vezes você vai ter um extra e o extra é alto, porque o custo dele é alto, tá? E ele é a base da concertina, tá certo? Então fica atento aí. Hoje nós temos ex-funcionários, funcionários, tá? Que trabalham em cima desse ponto, trabalham especificamente esse ponto X, tá certo? É o detalhe de todo o orçamento, ok? Nós aprendemos isso com muitos erros. Como vocês viram a nossa história desde 2010 e percebemos esse ponto X, foi depois de 5 anos de serviço, tá certo? E esse ponto X não era repassado para os clientes. E muita gente, a pessoa fala assim, eu quero 10 metros para minha residência. Se for pegar uma instalação padrão, 10 metros, você tem X materiais, mas muitas vezes o 10 metros não é linear. E qual é o material específico que você vai ter que utilizar a mais para fazer esse tipo de trabalho? Vocês sabem? Tem alguma noção? Então eu vou abrir o jogo para vocês. São as hastes, pessoal. A fixação, ok? A fixação é o mais importante de todo o nosso orçamento. É ela que vai direcionar o custo do orçamento, ok? E eu estou passando elas aqui para vocês. O ponto X para nós da empresa Redecom é a haste. São as hastes, as fixações, ok? Beleza? E você deve estar pensando, instalador, como eu posso fazer? O engenheiro, como é que eu posso pedir um escopo disso? O comprador, como a gente vai trabalhar esse tipo de orçamento? Como a gente vai solicitar, muitas vezes, vou solicitar esse orçamento para uma empresa executar, tá ok? Então eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo, beleza? Bom,
Como fazer isso sem uma visita? Nós temos um método aqui da nossa empresa, né? Um método que a gente conseguiu com bastante tempo de trabalho, um método que a gente conseguiu implementar tanto para a parte de comercial como a parte de execução, tá? E nós conseguimos passar isso para o cliente sem problema nenhum. E se eu falar para vocês que não tivemos nunca nenhum problema com isso, vocês iriam acreditar? Nunca tivemos, pessoal. Sempre foi padrão nosso. E se a gente tem alguns pontos-chave, mas se você explicar isso muito bem para o seu cliente, ele vai entender. Faz parte. Beleza? E você que deve estar pensando, puta, mas às vezes o engenheiro, a empresa pediu e o escopo veio errado. Eu sugiro você jogar aberto. Se chegou até a visita, foi necessário uma visita até o local e viu que o escopo está errado, já abre o jogo já com o comprador. Olha, o escopo está direcionando a X, mas esse X não dá. Por exemplo, você tem um muro com espaçamento de 1,5 m ou de 2 metros, tá certo? E ele quer uma haste a cada coluna, perfeito? Se você tiver um espaçamento de 2 metros, concorda comigo que a concertina vai ficar muito espaçada nesses 4 metros? Porque vão ser 2 colunas. Não vai ser legal a fixação, tá certo? Então eu sugiro você abrir o jogo com o comprador e com o engenheiro. Coloca o padrão de instalação, utiliza ele, mostra para ele que o que ele está pedindo você consegue fazer, mas seria melhor se ele fizesse desse jeito, tá certo? Agora, aí vai da questão dele, beleza? Qual a diferença em usar as hastes? Pessoal, tem vários tipos de haste e vários tipos de fixação. A padrão, quando você vende um kit de instalação para uma residência, costuma utilizar kit de sapato, tá certo? Só que quando a gente vai fazer, nós fazemos a instalação, o que nós utilizamos? Utilizamos a haste de pino. Só que você vai deparar com locais onde nem a haste de pino, nem a de sapato consegue ter uma fixação. Com isso você vai ter que fazer o quê? Usar a haste de 50, de 60, de 70, muitas vezes até de 1 metro, 1,20 m. Então, dependendo da fixação, o custo da sua obra tem uma grande variedade. Beleza? É isso. Vamos lá então. Contudo, todo orçamento se baseia no seu padrão de instalação. E esse vídeo não poderia deixar de falar isso. Tenha o seu padrão de instalação. Ele é a base para o seu negócio. Beleza? Então, assim, uma vez que você estipulou o seu padrão de instalação, tudo que saia fora dele ou acrescenta, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser precificado. E nós queremos mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Beleza? Vamos lá, você tem um escopo e você é baseado em cima do seu trabalho, tá certo? Você segue o seu escopo. O escopo é o que a fábrica ou a empresa ou o responsável, tanto de compras, o engenheiro, vai cobrar seu. Se você tentou explicar para ele que ele vai ter uma desvantagem nessa instalação, mas ele não quis saber, segue o escopo, mantenha o escopo. Mantenha e respeite a hierarquia do escopo. Beleza? Não cometa o erro, não mude sem falar com o responsável. Tá certo? Qual seria o jeito legal de você fazer um orçamento? Quando se fala em ponto X, uma instalação de material cortante, estamos falando da sua fixação, tá certo? Muitas vezes a grande diferença no seu orçamento seria em cima delas, as hastes. O custo mais alto do seu orçamento de material cortante, especificamente aqui nesse vídeo da concertina, são as hastes. Então você tem que ter muito cuidado a passar um orçamento sem visita, ou muitas vezes com visita, sem você saber como é que vai fixar, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês no quadro, ok? Acompanhe o quadro aí, vamos lá? Então, estamos aqui no quadro, beleza? Coloquei aqui
3 exemplos, tá bom? Ambos têm 200 metros. Lineares, tá? Só para você entender. Bom, a primeira coisa que nós olhamos é a diferença de uma coluna para outra para fixação, tá certo? Muitas vezes o escopo ele vem fixação na coluna, mas ele não fala a distância de uma coluna para outra. E nós trabalhamos com o padrão de instalação a cada 3 metros. Então, se fosse um muro tradicional do nosso padrão de 3 metros, ok, está dentro do nosso padrão, mas muitas vezes não é. O que acontece? Você acha coluna a cada 2 metros e tem a possibilidade de achar o quê? Alambrado. O alambrado costuma ser 2,5 metros. Ok? Então, para pensar. Olha a diferença de custo se você passar de 3 para 2 para 2,5. É bastante, não é não? Então, olha só. Se fosse um muro, vamos dar um exemplo aqui, um muro de 2 metros. Aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 2 metros. Beleza? Se fosse 200 metros de instalação, para esse muro de 2 metros, quantas hastes necessárias para fazer esse muro? Se fosse linear, sem curva, beleza? Seria 100 hastes. 100 hastes, beleza? Ótimo. E agora, com um padrão de 3 metros, qual a quantidade de hastes necessária? Então, nós vamos pegar 200 dividido por 3, dá 66,6. Vou subir uma, tá? Então, dá 67. 67 hastes. Ok? E o alambrado? Bom, eu já peguei escopo com instalação em alambrado com haste e já peguei escopo sem haste. Se fosse sem haste, porque eu usaria o morão curvo, tá? Para passar o cabo, então esse morão curvo faria o papel das hastes. 0 haste, custo melhor para você. Agora, se o escopo pede a haste, aí tem um pequeno problema. Você não consegue fazer instalação em alambrado com a haste de sapata ou com a haste de pino. Dificilmente. Por quê? Você vai ter a quebra, tá? Eu vou mostrar por quê. Esta é o padrão de haste de pino que nós utilizamos. Tá vendo o vergalhão? Ele tem praticamente, ele seria com uma bucha 12, tá? Imagina eu fincar isso daqui no morão. Você destrói o morão. Ainda mais um morão que sendo 10 por 10, a fixação não aguenta. Então não tem como você fazer uma instalação que você não pode, às vezes você vai prejudicar o morão. Imagina se você está na instalação e você trinca o morão do seu cliente. O custo disso é muito alto. Tá? Então essa possibilidade eu não utilizo. Descarto. Sapata. A haste de sapata a gente não consegue também fixar, tá? Porque aqui vai ter um parafuso pelo menos 12, certo? Para a bucha 10, e você não consegue essa fixação no morão. Qual é a haste que nós sugerimos para o morão? A haste lisa. Essa daqui, de 60, tá certo? Nós fixamos ele na parte, logo aqui, nessa parte aqui da cabeça, da haste, para passar a concertina no 45, esses dois pontos aqui. Então ficaria essa parte toda fixa na cabeça do morão. Beleza? Só que, tem um porém, vamos parar para pensar, este alambrado aqui, ele tem a cada 2,5 metros, concorda comigo? Se fosse uma haste normal para muro, qual a quantidade de haste que é necessária para esse daqui, 2,5? Seria pelo menos 80, concorda? Olha só, seria 80. Agora, 80 sendo as hastes de 45, ok? Mas não é 45, você vai ter que trabalhar com a haste de
60. O custo dobra. Então vamos pensar no custo agora. Vamos supor que cada haste dessa, de 45, tanto a de pino como a de sapata, vamos arredondar para ficar mais fácil, que ela seja um custo de R$10. Ok? Então olha só de custo de haste para esse muro de 3 metros é o que? 670. Só de haste. Para o custo desse muro, 2 metros, R$1.000. Para o custo do alambrado, mantém zero, sem haste. Para o custo do alambrado, morão, com haste de 45, seria mais ou menos 800. Só que não é a haste de 45, é a haste de 60. Ok? Então, esse valor aqui, ele aumenta. Vai para 15. Para 15, ele dá uma média de R$1.200. A diferença. Olha o seu lucro indo embora. Você fez um cálculo de uma haste. Se você fez um cálculo, vamos lá, você pegou um padrão. Você passou o seu padrão para o seu cliente. Ok? O seu padrão foi lá, você deu R$670. Beleza, fechei com o cliente, aceitei o escopo, passei o orçamento, ele deu ok no pedido, mandou o pedido o número do pedido, certo? Correspondente ao escopo e está tudo fechado. Perfeito. Chegou no dia da obra, você depara com um muro de 2 metros de espaçamento de uma coluna para outra. Então, só nessa brincadeira, pessoal, você já perdeu praticamente aqui, ó, uns R$330. E se fosse aqui? E se esse muro, que ele fala que é linear, não é linear? Esses dias eu cheguei no condomínio lá, o que aconteceu? O condomínio era o formato de um U. Até no próprio Google pegava certinho o U dele. Só que chegou aqui nas beiradas, ele fazia U, mas ele fazia uns degraus, pessoal, por causa de umas árvores. E isso com o Google eu não conseguia pegar. Não conseguia. E como era uma obra longe, que foi acho que foi Guararema ou Presidente Prudente, eu não lembro, eu lembro que foi longe. Tá? Eu pedi, entrei em contato, o engenheiro, não, é linear, é tranquilo. Só que cheguei até o local, pessoal, tinha degrau. Pra você ter uma noção, esses degraus, ele ia me tirar um custo de pelo menos 90 hastes. 90 hastes. Sabe o que é 90 hastes a mais? É R$900. R$900 extra. Sendo que já estava tudo fechado. Então assim, você tem que ficar muito esperto com essas coisas para você não ter esse prejuízo. Beleza? Nós aqui do canal queríamos mostrar para você a necessidade da diferença de coluna e do que está especificamente o engenheiro, o comprador está querendo, o que está no escopo. Beleza? Então vamos seguir o escopo. Se tiver alguma coisa diferente, é legal fazer a visita antes, é uma empresa. Então vamos nos policiar enquanto ao número de fixação. Isso aqui é muito importante. E isso daqui é a base do seu lucro. Beleza? Então, qual seria a maneira correta? Vamos lá. Defina o seu padrão de instalação. Isso é essencial. Já pedi várias vezes aqui nesse canal para vocês. Isso é importante. Baseado nele, defina, tá, o que o seu cliente está querendo. E depois depois de você ver o que ele está querendo, precifique. Coloca preço, tá? E coloca uma observação. Sempre, se isso foi passado pelo engenheiro, pelo responsável da obra, cobra isso na mensagem para ele. Tá? Eu garanto para você que ele vai ficar tranquilo quanto a isso. Ele tinha passado na metragem linear, mas você chegou lá e viu que tinha isso. Tá certo?
mas isso tem que estar vinculado ao seu escopo de aceito, ok? Tem que fazer um jeito que você encaixe isso no seu orçamento para você aceitar o seu pedido de compra, beleza? E é isso, pessoal. Hoje eu queria mostrar para vocês o que seria o ponto X de um orçamento, como avaliar um pouco a fixação de um orçamento, e estaremos aqui com vocês tentando passar mais informações, mais conteúdo para vocês. Espero que tenha sido gratificante e por hoje é só. Beleza? Valeu!